Boa tarde a todos. É com muita satisfação que nós estamos aqui hoje para mais um Preservação em Foco, que é um evento organizado, promovido e organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia, aqui do MASH, o nosso mestrado profissional. Esse é o terceiro Preservação em Foco desse ano de 2017, e a gente tem o prazer de estar recebendo aqui Catarina Teixeira, que veio de Portugal especialmente aqui para esse evento e os eventos aqui do MAS. Essa semana vai ficar aqui trabalhando com os profissionais da casa. A Catarina é conservadora e restauradora. Ela é licenciada em Conservação e Restauro na Escola Superior de Tecnologia de Tomar e é mestre em Museologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Ela trabalha com conservação e restauração desde 2001 e é membro associado da Associação Profissional de Conservadores e Restauradores de Portugal desde 2006. Ela integrou também a equipe do Museu Nacional de História Natural e da Ciência entre 2011 e 2017, por meio de uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é uma bolsa destinada ao aprofundamento de conhecimentos teóricos práticos na conservação de coleções científicas. Então, nós vamos estar aqui hoje tendo o privilégio de ouvi-la e, após a fala, a apresentação, nós abrimos então para o debate para a gente poder conversar e trocar ideias. Ela veio falar para a gente hoje sobre coleções científicas e a conservação, novas áreas de conhecimento e de atuação para os profissionais da conservação. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite para estar aqui hoje, proferindo essa palestra. E que você tenha uma ótima semana aqui no MASH, aproveite bastante, explore bastante nossos profissionais, nosso espaço aqui, para a gente poder fazer uma parceria boa de troca de conhecimentos. Tá? Então, após a fala dela, a gente abre para o debate. E lembrando que nós estamos transmitindo ao vivo pelo nosso site. E para os internautas que quiserem participar e fazer perguntas, podem mandar e-mail para perguntas@mash.br, que a gente recebe aqui e a gente transmite. Tá? Passa para a palestrante. Tá bom? Então, eu passo a palavra para você, fique à vontade, o tempo está tranquilo. Ok, tá bom? Boa tarde a todos e, antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui hoje e a todos os presentes que aqui estão. Tenho que chegar mais um bocadinho, não é? Ok, estão a ouvir? Esta comunicação será um pouco em torno. Deixa eu ver onde está aqui embaixo. Já. A apresentação é um pouco sobre a minha experiência profissional e académica e, sobretudo, focada nos últimos 7 anos de trabalho, que são os relacionados com as coleções científicas e com a conservação. É um pouco a minha experiência e também as reflexões que fui fazendo, a formação que fui adquirindo e a orientação que fui tendo em determinados eixos da conservação e da problemática da conservação das coleções científicas. A comunicação está orientada então em três pontos, um pouco genericamente sobre a formação em conservação e restauro em Portugal e a conservação do património científico, onde é que ela se encaixa ou não, a experiência que tive, sobretudo nos últimos 6 anos no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, da Universidade de Lisboa, que designarei sempre como MUNAC. E, por último, quais são os futuros desenvolvimentos que estão em perspectiva para esta área também no museu. O meu percurso inicial na área da conservação e restauro em 2001 e, porventura, na maioria dos profissionais, é em áreas de especialização mais comuns, madeiras, papel, documentos gráficos, a fotografia, a pedra, a talha dourada. Eu
formei-me com especialização em documentos gráficos, em conservação e restauro de documentos gráficos, mas até concluir a minha licenciatura de 5 anos fui passando por chamadas brigadas de restauro de azulejo, talha dourada, num contexto mais de ateliê e particular. Que, pronto, é muito diferente quando nós depois vamos parar ao museu com património científico e de repente aparecem-nos coisas tão esquisitas e tão diferentes que eu não sei, né? Eu aliás sei muito pouco até hoje. Estou no caminho, costumo dizer, estou no caminho para aprender muito mais, mas foi um grande desafio, porque não consegui criar uma empatia imediata com muitas coisas que me apareceram, talvez mais rapidamente com os materiais orgânicos por defeito de formação, não é? Na área da conservação e restauro, mas isto foi um drama em 2011, por um lado um fascínio, e sobretudo por querer aprender mais, mas por outro lado, entre isto e isto, vai uma grande diferença, não é? A formação também, assim, muito bem pensar, a formação superior em conservação e restauros, tirando o ensino politécnico, já está ao nível da licenciatura, mestrado e doutoramento, e normalmente está por especialidades, ou nas áreas, ou em materiais, ou em suportes, ou em algumas categorias de bens patrimoniais, como os bens arqueológicos, a fotografia, a arte contemporânea, mas por norma o ensino é feito em conservação e restauro de papel, conservação e restauro de pedra, pintura, escultura, mais pela matéria e pelo suporte, não pela categoria patrimonial em si. E a experiência que também fui tendo no museu, sobretudo quando se começaram a abrir os estágios, é que, e mesmo depois olhando para mim mesmo, não é? A formação que tive não estava preparada para poder desempenhar tarefas de conservação e restauro diariamente no Museu com Património da Ciência. Porque ainda está fora deste radar, não está ainda no programa, na agenda da formação das escolas superiores. Olhando também para a imagem que podemos retirar das áreas de especialização que constam da Associação de Restauradores Portugueses de Portugal, isto é apenas uma pequena franja, porque há muito mais conservadores restauradores no ativo e estes são apenas aqueles que estão registados na associação, mas podemos também ver que as áreas são as tradicionais, azulejo, as arqueológicas, a escultura, a fotografia, a pedra, a pintura mural, por fora, um pouco na linha do que é listado nos cursos. E aqui até podemos ver que o maior número de inscritos é ao nível dos documentos gráficos e papel, onde há mais trabalho, e ao nível da pintura. Mas sei que também existe muito trabalho ao nível da talha, ao nível do azulejo, portanto são as áreas mais tradicionais. Portanto, passar por este universo é complexo porque não é minimamente preparado no ensino, não é? Quer dizer, é muito difícil, agora dando aqui para as coleções de História Natural, são as que mais facilmente, eu creio, que um conservador, restaurador pode entrar, mas mesmo assim tem muito a aprender como é que estas coleções foram preparadas, a sua utilização, protocolos de preservação que não são ensinados, não é? Mesmo se passarmos por este universo mais da história da ciência, é outro mundo também, bastante complexo, que vai desde equipamentos, instrumentos, reagentes históricos, documentação histórica associada, laboratórios, ou seja, vai desde o instrumento até à coleção e ao espaço. Portanto, são universos muito específicos que não há ainda uma formação que cubra essa especialidade. Voltando à minha experiência profissional, eu aterrei um bocadinho de paraquedas no património da ciência pela oportunidade que me foi dada de integrar o primeiro levantamento do património cultural da Universidade de Lisboa. Eu fiquei com a parte do levantamento do património da ciência, científico, e integrei uma equipa de 3 membros, onde está aqui a Marta Lourenço também e a Ana Pascoal, e dividimos em tarefas. A minha foi a parte sobretudo das coleções científicas. Foi uma experiência para mim das mais importantes, porque acho que se não tivesse passado por este levantamento dificilmente compreenderia a conservação e o património científico da mesma forma como eu compreendo hoje. E tive outra particularidade, porque eu não comecei a ir fazer o levantamento desse património a nível dos museus, porque já estava feito um levantamento prévio, mas fui exatamente para a universidade, para os departamentos, para os institutos que têm imenso património e que está fora da alçada de museus naturalmente, e é um problema ainda maior em termos de preservação. Portanto, pude ir
à situação mais problemática de preservação deste património, porque é invisível na maior parte das vezes e é extremamente relevante. Quase todos os institutos têm, departamentos têm património. E foi para mim uma grande experiência, porque de outra forma não poderia perceber qual é a importância de determinado professor ter utilizado um instrumento, que marcas é que deixou, para que investigação foi utilizada, qual a documentação associada. Portanto, isto tudo faz parte da preservação e para mim entender isto foi uma grande vantagem. Neste primeiro levantamento eu pude trabalhar a 100%. E pronto, foi depois publicado um livro, foi feito um diretório de coleções, uma série de artigos que foram incluídos nesta obra do Património da Universidade de Lisboa, Ciência e Arte. E depois de 2010 teve também um segundo levantamento, em 2015, que surge em virtude da fusão de duas universidades, a Universidade de Lisboa e a Universidade Técnica de Lisboa, que propiciou então um levantamento do património das duas universidades e neste levantamento eu já não tive a 100%, tive uma porcentagem bastante inferior, mas também pude acompanhar bastante perto e também deu origem também a uma publicação muito recente, publicada no ano passado, final do ano, com toda a parte dos museus, coleções e património da Universidade de Lisboa. Mas são de facto instrumentos de formação absolutamente imprescindíveis, sobretudo para quem trabalha nesta área. Logo quando eu fiz a licenciatura em Conservação e Restauro, comecei a trabalhar, fui trabalhando sempre em museus, mas comecei por trabalhar no Museu Nacional de Etnologia, passei pelo Instituto Português de Conservação e Restauro, passei pelo Museu de Design e da Moda e, entretanto, entrei neste levantamento do Património Cultural da Universidade de Lisboa e, de seguida, consegui nos últimos 6 anos, uma bolsa de gestão em ciência para aprofundar conhecimentos na conservação de coleções científicas. Isto iniciado em 2012. Em 2012, pronto, já estava a sentir muita necessidade de ter que ir aprender como é que se faz conservação destas coleções, tendo em conta que o universo do património do museu é vasto, muito vasto, mais vasto até na parte da história natural, e os desafios eram constantes. Diariamente, como é que se podem conservar coleções líquidas, como é que se podem conservar coleções entomológicas, coleções geológicas, problemas com pirites, problemas com herbários, problemas com desinfestações, tudo aquilo é muita informação que é necessária reter e saber e planear e dar soluções. Portanto, não estava preparada para isso e comecei a fazer então formação mais especializada. Fui fazendo, comecei em 2012, fui para o Ordnance Museum fazer uma formação do Simon Moore para a conservação de coleções líquidas e nessa altura também pude, nessa estadia também pude aproveitar e ir fazer uma pequenina formação para a conservação de coleções anatómicas de medicina. Depois, mais tarde, fui a uma outra escola de conservação e restauro na Suíça, a Haute École, e fiz a parte da conservação natural e as coleções secas. Entretanto, também voltei mais uma vez à escola para fazer um curso de avaliação de riscos para coleções em museus e, de uma forma mais sistemática, comecei o ano passado um mestrado em proteção e segurança radiológica. Isto já explico mais à frente qual o meu interesse, tem a ver com uma área de especialização que me foi alertada no decurso da minha formação no museu e para o qual eu me interessei e tenho vindo a aprofundar. E tem muito a ver também com a questão de um dos perigos que existem nas coleções científicas. Portanto, tenho vindo a fazer esta formação sempre que me foi possível e é uma formação que tem muito a ver com os protocolos de conservação, que não estão ainda presentes no ensino tradicional da conservação e restauros e, portanto, senti essa necessidade de ir nos sítios que ainda vão existindo do isoladamente ou em escolas também de conservação e restauro e fazer essa formação pontual. O dia-a-dia do conservador tem todas estas características dentro do museu e muitas mais, aqui são apenas algumas: a curiosidade, a motivação, a perspicácia, a mediação, desafios diários, não é? Uma atualização permanente, toda a sua intervenção pautada pela ética e ontologia,
mas aquilo que senti no museu com património científico é que carecia de facto de uma especialização na área da conservação do património científico e de uma formação pluridisciplinar. Não chega à formação que nós temos e muitas vezes ouvimos falar nesta questão da pluridisciplinaridade que existe e da interdisciplinaridade que existe, mas eu entendo que não há área de patrimonial em que haja mais essa necessidade de entrosamento entre áreas do conhecimento, porque a conservação não pode atuar sozinha. Precisa da história da ciência, precisa da história natural, precisa da história das práticas de preservação destas coleções, portanto não pode atuar de forma em que, se eu tiver um conjunto de folhas de herbário históricas, eu não posso olhar para aquele conjunto como restauro de papel e de fibras vegetais. Tenho que olhar para uma coleção científica que tem a montante todo um conjunto de valores que nós precisamos identificar e que fazem parte da sua preservação. Mesmo se eu quiser conservar um exemplar de taxidermizado, eu tenho que saber como é que se faz como é que era feita a taxidermização e a montagem daquele exemplar para o poder conservar. Porque poderei estar à espera de um determinado material e pode sair outro. Tenho que saber que métodos de exame e análise é que são mais atuais para despistagem de materiais perigosos e para também a caracterização de alguns materiais utilizados. Portanto, há todo um conhecimento e todo um conjunto de áreas de conhecimento que estão associadas que necessitam de estudo prévio. Portanto, daí a necessidade de haver maior relação entre essas áreas e de maior especialização. Portanto, é uma característica que também se põe ao nível dos instrumentos. Se eu tiver determinado instrumento científico para estudar, para o conservar, eu preciso de estar articulada com o estudo daquele instrumento e perceber que tipo de marcas e de camadas de informação aquele instrumento tem, que têm que ser preservadas e que fazem parte da sua história. Portanto, e esta visão é das mais importantes e é aquela que, porventura, faria mais falta no ensino de conservação de património científico. Alertar os conservadores que não podem ver as coleções e os objetos ou os artefactos exemplares per si, mas sim com um conjunto de valores e de história associada. E daí que as novas áreas de conhecimento e dotação para os profissionais da conservação, no caso de coleções e património científico, a necessidade de aquisição de formação específica e de maior articulação com outras áreas de conhecimento e estudo de artefactos e coleções, numa relação articulada e integrada, o próprio conservador sair da sua área de conforto e ir, então, entrar, seja do ponto de vista do estudo, seja do ponto de vista da aquisição de conhecimentos e da articulação com as ciências exatas, naturais, sociais e humanas, a história da ciência, a história das práticas da preservação das coleções e afinar e apurar metodologias de diagnóstico, práticas, técnicas de conservação e restauro, património científico e natural e também muito importante a avaliação de riscos, segurança e proteção em relação aos materiais perigosos, que são presentes em muitas tipologias de coleções científicas. Existem vários riscos que muitas vezes passam de forma despercebida e invisível se as pessoas não tiverem conhecimento ou não forem alertadas por isso. A minha experiência então de formação em conservação de património científico no MONAC foi através de uma bolsa também de investigação e foi através de contexto de formação em determinadas áreas, na manutenção de coleções, reservas, no apoio de conservação de exposições, na área de empréstimos e embalagens, na função de courrier, na função de orientação, na função de transferência de coleções, na constante conservação preventiva, pontualmente em algumas intervenções de conservação e restauro, na articulação com o estudo de coleções e na experiência nos últimos 2 anos, sobretudo na orientação de estágios e voluntariado. Sensivelmente, a partir de 2013, 2014, iniciou-se um plano, a primeira fase do plano de conservação do museu, em que pôs em marcha um conjunto de atividades que passaram desde a reorganização e melhoramento das coleções em reserva, em exposição, no estabelecimento de procedimentos relacionados com conservação, com a manutenção das coleções que não estavam ainda devidamente consolidados e que foram, a partir dessa altura, se começou a fazer de uma forma sistemática e que durou cerca de 2 anos. Hoje o museu está numa fase também outra vez de renovação, com a integração de novas coleções, mas nesta altura não estávamos ainda nessa fase e era uma altura ideal para fazer um diagnóstico
que foi feito ao nível da conservação e restauro e ao nível da segurança, e foi planeado um conjunto de ações que tinham como objetivo o melhoramento das reservas e do estado e os estándares de museologia. Todas as reservas, desde a história natural, sobretudo a história natural, que estavam um pouco mais atrasadas, e até à história da ciência, todas elas foram revistas de uma ponta à outra. Foi criada equipas bastante grandes, foi feita uma calendarização muito sistemática, de forma a envolver todas as pessoas do museu, não só porque não há um grupo de conservadores assim tão vasto, já começa a haver felizmente, mas na altura não. Portanto, todas as pessoas que trabalham com coleções, e não só puderam, técnicos também, puderam participar nestas atividades, e formando também uma oportunidade boa de integrar as pessoas todas na conservação do património, e mais também melhor para assimilar estas práticas. Portanto, passou-se também pela aplicação destas práticas de manutenção das coleções em contexto de exposição, todas, portanto, em várias áreas. As manutenções são feitas regulares, envolvendo também uma equipa de voluntários que nós temos bastante razoável, e são pessoas que já trabalham connosco há muito tempo, e que a formação vai desde a senhora da limpeza até todas as pessoas que tocam nas peças, não é? Tudo isto foram escritos procedimentos para se fazer estes trabalhos. O apoio de conservação, as exposições também, envolvendo mais uma vez a conservação em todas as fases da exposição, até à sua montagem, a preparação, a constituição de suportes. Neste caso, exposições um bocadinho mais específicas, em que requer um trabalho um bocadinho mais complexo de montagem, exemplares suspensos. O apoio também e a orientação no caso de embalagens e transportes mais particulares, como este de exemplares naturalizados de grande dimensão, que é preciso planear e fazer uma previsão, um estudo de como é que podem ser feitas estas embalagens em segurança. Nestes casos de embalagens de exemplares mais frágeis, que podem partir com líquidos lá dentro, não é? Normalmente álcool, mas pronto, podem ser baseados em outro tipo de líquidos também inflamáveis. Ou mesmo da função de courrier. Todos os empréstimos são acompanhados por um courrier que tem formação, desde o acompanhamento à avaliação das condições de exposição, a todo o acompanhamento do transporte. Não há nenhum exemplar que saia que não tenha o devido acompanhamento pela função do courrier, e duas situações aqui bastante distintas, neste caso um rinoceronte e deste lado, dois quadrantes. Transferência de coleções. O museu encontra-se desde 2015 a receber na sua infraestrutura um conjunto de coleções bastante numerosas de uma instituição que integrou a Universidade de Lisboa, o Instituto de Investigação Científica e Tropical, e está neste momento numa fase de reorganização, quer das suas coleções, quer das áreas de reserva, para poder integrar essas coleções. São sobretudo na área da história natural, herbários, coleções zoológicas, e que tivemos que mobilizar-nos para fazer planos de transferência, de conservação e de condicionamento dessas coleções, e obviamente também com equipas mais alargadas que incluem estagiários que podem participar nestas tarefas. Diariamente também no âmbito da conservação preventiva, o início de toda a monitorização começou a ser feita das coleções, espaços de reserva, começou a ser feita a partir de 2013, com a aquisição de equipamentos próprios, e começou a ser feita de uma forma mais sistematizada. Todos os curadores receberam formação, inclusivamente, para manusear este tipo de equipamentos e estarem aptos a utilizá-los. E também no caso de empréstimos, quando há empréstimos de coleções, de exemplares. Intervenções de restauro não são tão vastas como a conservação e a conservação preventiva, que é o nosso campo de atuação principal, mas tivemos no ano passado também uma experiência muito interessante em causa este restauro deste rinoceronte, e também há alguns instrumentos que têm sido restaurados ao nível da história da ciência, mas fora do museu. Este já foi feito com a equipa do museu, tem sido o ministro e comigo e outros colegas da conservação e restauros,
e estamos a dar os primeiros passos também nesse sentido, na criação de laboratórios e de criação de uma infraestrutura para longo prazo. Aqui também um exemplo de uma conservação de um exemplar de um objeto natural botânica preservado numa ânfora que estava completamente contaminado. Temos também, sobretudo desde 2013, estudos de acervos mais virados para o acervo documental e financiados essencialmente pela Fundação Carlos Gulbenkian. São geralmente projetos que envolvem vários investigadores, que envolvem também a parte da conservação. Temos tido também alguns investigadores connosco nestes projetos e são sobretudo para digitalização, acessibilidade e preservação de acervos documentais. Tivemos o caso também dos manuscritos do naturalista Francisco Arruda Furtado e o último projeto, Riscar no Mundo, também um conjunto de desenhos das viagens das expedições científicas sobre o qual foi feito um estudo bastante alargado, quer do ponto de vista das técnicas, quer do ponto de vista do suporte e do estado de conservação e de melhoria, sobretudo do seu acondicionamento. E são sempre projetos muito interessantes porque são pluridisciplinares, envolvem vários intervenientes de diferentes áreas, quer da parte da história, quer da parte da história da arte, quer da parte da conservação também. Na parte dos estágios e da conservação no museu, desde 2015, o museu recebeu já 12 estagiários, sobretudo de escolas superiores de conservação e restauros. No passado também recebeu pontualmente alguns estagiários de cursos profissionais, mas tem recebido ao nível dos protocolos que foram feitos sobretudo com a Universidade Nova de Lisboa e com a Escola de Artes do Porto, a Universidade Católica. Temos recebido alguns estagiários para a área da conservação e de coleções científicas. Estes são alguns dos exemplos dos trabalhos dos alunos. Por vezes também recebemos, no caso de Erasmus Juntos, também costumamos receber bolseiros e estagiários, ou pontualmente quando há bolseiros que vêm ao museu fazer uma formação mais alargada e que passam também pela área da conservação e restauro. Chegamos aqui a um ponto no qual eu tenho vindo, sobretudo nos últimos 2 anos, a tentar estudar mais sobre o assunto, que são os materiais perigosos e que tipo de materiais perigosos é que podem existir nas coleções científicas, nomeadamente a radioatividade, os agentes químicos, biológicos e virológicos, e como é que riscos representam, como é que podem ser identificados e monitorizados e em que fase do percurso destes objetos foram constituídos, são riscos intrínsecos que fazem parte da constituição destes objetos ou exemplares, ou se foram riscos adquiridos, por exemplo, quando houve desinfestações com químicos muito perigosos e que deixaram resíduos em determinadas coleções, por exemplo, estou-me a lembrar dos herbários. Riscos intrínsecos, estou-me a lembrar dos minerais de urânio, coleções voltadas com minerais de urânio, que passam despercebidas, mas que têm uma grande atividade de radioatividade, ou películas de nitrato de celulose que podem inflamar a qualquer momento. Estes 2 equipamentos em cima, que vêm do Instituto Bacteriológico que pertence à Universidade, também requerem muita cautela no seu manuseamento e não saber a proveniência. Isto é particularmente perigoso, não saber a proveniência destes objetos quando eles estão deslocalizados e que chegamos a determinado ponto e não sabemos onde é que foram utilizados, em que atividade científica tiveram a ser utilizados, e depois é um vazio para tentar perceber. Portanto, o risco maior é quando as peças de facto saem do seu contexto e perde-se esse percurso da sua história. Mas também outros casos de riscos inerentes, por exemplo, as coleções que são preservadas ainda em formol, como algumas coleções de medicina, os reagentes históricos, alguns bastante perigosos e que requerem uma avaliação cuidadosa do que é que pode ser preservado ou não e que deve ser preservado, e o que é que pode ser, se o frasco, o que é que fazemos ao conteúdo. Portanto, requer também que se estude um bocadinho sobre a parte química, sobre a parte da preservação destes materiais.
Mas também temos casos de muitas coleções que quando são integradas no museu, vêm já com outros materiais associados, como esta questão da naftalina e outros, há coisas piores, e que foram muito bem preservados, de facto não têm qualquer tipo de atividade de infestação, mas têm problemas para a vida toda, não é? Porque têm ali um resíduo de naftalina que vai durar por muitos anos. Mas por vezes também perceber ao nível dos instrumentos que podem ser compostos por alguns materiais que podem danificar a sua estrutura aqui em cima, este nível de um tiolito que não foi bem embalado e ao chegar ao museu partiu, estava partido. O líquido saiu e acabou por danificar a pintura do tiolito. Depois tentámos saber e fomos tentar perceber que tipo de líquido é que era. Isto é apenas um pequeno exemplo de questões que podem surgir. Estou-me a lembrar das várias vezes que isto não foi imediato perceber isto, em que fomos fazer recolhas de equipamento e que hoje eu não ia lá se não levasse um Geiger, por exemplo. Ou hoje eu olharia para determinados equipamentos e pensaria, antes de tocar, tentar separar e perceber que tipo de utilização é que tiveram. Mas isto só se aprende tendo alguém alertar-nos para estas questões, estudando, ir à procura de saber a história da utilização destas coleções e de estudos que tenham sido feitos e tentar perceber que mecanismos é que existem atualmente para poder preservar estas coleções sem ser com a sua desafetação. Em alguns casos não há possibilidade ainda, mas noutros poderá haver e temos que, por exemplo, no caso de minerais de urânio, por exemplo, estou-me a lembrar, ou outros equipamentos que possam ser eventualmente descontaminados, mas cada caso é um caso e não são todos iguais, são riscos muito diferentes de facto. E muitos deles são invisíveis, não têm cheiro, quer dizer, não sabendo, a pessoa está sujeita a uma série de riscos para a saúde. Chegando agora ao terceiro ponto da apresentação, que tem a ver com os desafios da conservação no museu, no MONAC. O MONAC desde 2013 que começou a trabalhar no PRISC, que é uma infraestrutura de investigação de coleções científicas e, sobretudo, com o intuito de as valorizar, torná-las acessíveis, preservadas e divulgá-las à comunidade científica e em geral. Esta infraestrutura é atualmente liderada pela Universidade de Lisboa, através do Museu do MONAC e do Instituto que falei há pouco, o ICT, que pretende criar uma série dentro desta infraestrutura, uma série de know-how e uma série de outras pequenas infraestruturas, nomeadamente na parte da preservação, que é o que me interessa mais, que são a criação de 2 laboratórios de referência no museu. Um laboratório que é um laboratório avançado na área da taxidermia e um outro laboratório também o mais completo na área da conservação de coleções científicas, que irá ter, por sua vez, 2 unidades, um Basic Conservation Lab e um Advanced Conservation Lab para materiais perigosos. Isto é um projeto bastante ambicioso que está em curso, estão feitos os planos, está para breve também a adaptação dos edifícios e depois também a introdução de todos os equipamentos que vão ser necessários para pôr em marcha estes 2 laboratórios e, de facto, a ideia é criar massa crítica, criar um corpo de profissionais que possam trabalhar, desenvolver estudos, que possam fazer as suas intervenções e possam também dar formação ao outra área. Na questão da massa crítica, o MONAC também tem tido, desde março de 2016, um seminário permanente de conservação de coleções e património científico. Já teve 6 seminários até ao momento e é um seminário que é fechado, é restrito para todos os profissionais e investigadores que trabalham com património científico e é um espaço privilegiado para reflexão por todas as questões que estão relacionadas com este tipo de património, em que as pessoas são convidadas a fazer os seminários e as suas reflexões. E também, um dos objetivos era perceber como é que nós podemos alargar e constituir uma massa crítica, como é que se pode agendar, colocar na agenda das universidades a necessidade de formação e alertá-las para os cursos superiores terem um espaço em que possa existir esta formação para esta área, que não é assim tão pequenina, não é? É muito desconhecida por um lado e não é assim tão pequenina, o património científico é muito vasto.
e não está só ancorada em museus. Se formos para fora dos museus há imenso. Portanto, um dos objetivos é esse, e faz parte também desse seminário já alguns agentes dos cursos superiores. Portanto, é um espaço de reflexão, eu acho que é único e bastante importante para delinear ações em conjunto com diferentes agentes e com diferentes profissionais da área. Acho que é isso. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Catarina, pela sua exposição. E eu queria, então, deixar agora aberta para quem quiser fazer suas perguntas, considerações, para a gente começar a discutir aqui, a trocar ideias. Peço que quem queira falar, se puder vir até aqui, porque está sendo transmitido, para a gente poder, para quem o internauta está aí de casa, poder acompanhar. Bom, bem, eu vou te pedir, então, eu vou começar. Tem um slide que você passou logo no início, que eu queria te fazer uma pergunta com relação a uma das imagens. Não sei se é o terceiro ou o quarto. Peraí. Aí, esse aí. Essa imagem do meio em cima, com esses frascos, isso é acervo. Qual é o conteúdo desse acervo? Nós temos um aluno aqui no curso. Lembrou? Que está fazendo uma dissertação, um trabalho final de curso, justamente sobre a conservação desses acervos. Eu queria que você falasse um pouco, você saberia falar um pouquinho sobre a conservação desse material? Isto faz parte, é uma imagem da coleção de reagentes históricos do museu, e que vem desde o tempo da Escola Politécnica e depois Faculdade de Ciências, que mais tarde integrou o acervo do extinto Museu da Ciência da Universidade de Lisboa, que é atualmente o MONAC. É uma coleção bastante numerosa, na ordem dos milhares, e em termos de conservação, o que sei que foi feito é que ela foi triada em termos de perigosidade. Foi feita uma avaliação dos químicos que podiam ser preservados, os que não podiam ser preservados foram documentados e foram tratados, não é? E os que foram preservados e ficaram no museu, inclusive desde as etiquetas que foram preservadas, foram inventariados, fotografados, foram selados também, e foram organizados consoante as suas tipologias. Nós temos duas áreas no museu que têm assim, tem uma grande exposição com químicos, com reagentes históricos, que é o Laboratório Químico, que tem uma parte, e também uma reserva visitável, onde está a grande parte da coleção dos reagentes, e que é visitável, as pessoas podem entrar e podem ver. Sei que este processo de tratamento dos reagentes foi iniciado por volta de 2007, e quando a reserva visitável é aberta ao público em 2011, aí sim um forcing maior para preservar e saber documentar toda a coleção e tratá-la de forma a ser exposta ao público. O museu tem também alguns depósitos de coleções de reagentes históricos de algumas escolas secundárias que estão neste momento também na fase de inventário. Mas tem também já um trabalho longo, mas não nesta área. Assim. Assim, em relação a esse problema dos reagentes, isso é um universo imenso, né? Porque a pessoa, para poder... quer dizer, os laboratórios que utilizam reagentes químicos, em geral, evidentemente, têm químicos que sabem separar por classes de reagentes, porque você não pode ter no mesmo ambiente determinados reagentes misturados com outros, mesmo que eles estejam selados, né? É risco, né? E reagentes históricos
nada assegura que eles estejam selados. Na verdade, você pode desconfiar de que nenhum esteja selado, né? Então, a situação é muitíssimo delicada, eu diria. Primeiro porque também o que está escrito nas etiquetas muitas vezes não é muito compreensível. E também os reagentes químicos vão mudando de denominação com o tempo. E certos reagentes que eram produzidos, por exemplo, no século XIX, mudam de nome completamente no século XX. E isso é um complicador. Quer dizer, a pessoa, além de conhecer química, ela precisa ter um pouco de noção da história da química para não proceder com alguma ação que seja perigosa, na verdade, né? E eu me lembro, uma vez que eu estava em Lisboa, sentado numa mesinha de frente ali para o Rio, com a Marta Lourenço, discutindo sobre isso, o que fazer com os reagentes. Nós aqui, felizmente, não temos, mas eles lá têm um monte. E não precisa ir muito longe. Aqui na UFRJ, no Museu da Química, eles têm mais de 6.000 frascos de reagentes antigos. Tudo misturado. Tudo misturado. Tudo misturado numa salinha, uma coisa de estarrecer, né? Porque assim, você tem alguns reagentes que emanam gases, que se transformam em gases, essas coisas estão ali no ambiente, não há exaustão. Mesmo que haja exaustão, essa exaustão precisa ser tratada, porque você também não pode liberar isso no ambiente. É bem complexo e caro você tratar coleções dessas. E muitas das coisas, como ela falou, tem certas coisas que você não pode preservar cianetos. É muito risco. Então você vai ter que neutralizá-los de forma que você possa colocá-los no ambiente, jogá-los fora e preservar os frascos, documentando, obviamente, né, tudo que você puder em relação ao objeto. Mas isso é um problemaço. Ninguém faz isso, né, em lugar nenhum. Porque é um desafio enorme, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo lá, eu acho que é um trabalho de referência. Acho que eu não conheço ninguém que esteja fazendo isso, né? E é mesmo, creio eu, a necessidade de vocês fazerem, como nós fizemos aqui, umas cartilhas que as pessoas possam pelo menos não fazer muita bobagem. Se fizerem bobagem, são pequenas bobagens, porque se fizerem muita bobagem, é um problema seríssimo, né? Não precisa ir muito longe. Nossos termômetros. Todos os termômetros da coleção, eu acho que quase praticamente todos são a mercúrio. Que beleza. Se por acaso acontece de eles terem uma rachadura ou de por acaso caírem no chão, isso também é avaliação de risco. Você tem a contaminação do ambiente inteiro, porque o mercúrio ele se divide em microesferas. Você não vê que está contaminado, está. E aí, com o tempo, e aqui não é calor, né? Mas um calor desgraçado, o que acontece é que esse mercúrio que está no estado líquido vai passando para o estado vapor e as pessoas que estão no ambiente vão respirando. Aí vem o problema. Enquanto ele está no estado líquido, não tem problema algum. Você pode até engolir. Vai sair da maneira como entrou, vai sair. Mas se ele passar ao estado vapor, ou se transformar, ou se agregar a um composto orgânico, aí isso é perigosíssimo. Aqui. Mas isso é uma coisa que, assim, não há discussão sobre isso, né? E também a questão de você alertar as pessoas sobre isso. Eu acho realmente que seria muito importante, eu não sei se uma cartilha, mas ter um códex, sei lá, uma coisa assim que chamasse a atenção das pessoas sobre os principais riscos. Então você nem tocou aí nos radioativos, né? Então, passou assim de passagem, que são um problema. Aquilo que você disse, que há em lugares que você não iria sem um contador Geiger, sim, né? Porque você não sabe o que tem lá.
Já passou, né? Já foi, já se contaminou e não sabe. Daqui a alguns anos você está desenvolvendo um câncer, não sabe por quê, né? Eu acho realmente que eu teria muito interesse em fazer isso, em participar de uma iniciativa como essa, de fazer algum tipo de orientação básica, nada muito complexo que assustasse as pessoas, né? Então não vamos fazer nada, é tão difícil que não vou fazer, mas minimamente, entendeu? Que pudesse separar. Isso eu acho que seria muito importante. Uma vez feita, serve para várias instituições. Sim. Isso é muito importante. Obrigada. Sabemos nem o que está acontecendo por aí. Dentro do que as pessoas estão se arriscando sem saber. Vai acontecer. Boa tarde, Catarina. Eu tenho duas perguntas. Uma relativa ao processo que você mostrou rapidamente também, de participação de voluntários no museu. Eu queria saber como funciona melhor isso. Eu pediria só que você se identificasse. Desculpa. Eu sou Mara Vasconcelos, eu sou doutoranda em museologia aqui no MAST, no programa junto com a Unirio, e sou conservadora restauradora também. E eu também queria saber se no MONAC existem coleções arqueológicas e ou etnográficas, e caso existam, quais são os desafios então relativos a esse tipo de acervo, enquanto também coleções científicas. Eu posso já responder, obrigada pelas perguntas, eu posso já responder estas. Originalmente o MONAC não tem coleções etnográficas nem etnológicas. Há uma parte destas coleções que vieram agora recentemente através do Instituto de Investigação Científica e Tropical, mas as etnográficas não têm, quer dizer, acho que eu não estou muito por dentro do assunto, mas creio que elas não têm um valor no sentido de coleção etnográfica. E arqueológicas sim, mas foram deslocadas para uma faculdade que tem um acervo maior, a Faculdade de Letras tem um acervo maior de arqueologia para serem estudadas. Portanto, na verdade, nós neste momento não temos assim muitos desafios com estas coleções. As etnográficas estão localizadas num palacete que o MONAC também agora está a coordenar, mas é um acervo muito pequeno, comparado com coleções etnográficas. Eu posso dizer que eu trabalhei no Museu Nacional de Etnologia e aquele acervo comparado com o outro é mínimo, não é? E sei que os problemas também das coleções do Museu de Etnologia também passavam muito por materiais incógnitos que também traziam problemas de contaminação. Mas neste caso não temos assim muita experiência. Na questão dos voluntários, nós temos um grupo de voluntários sénior que trabalha já desde 2007, se não estou em erro, na área da História da Ciência. Creio que foi, não é da minha altura, mas creio que foi o núcleo de voluntários mais conheço que se iniciou ali a trabalhar na parte do inventário. São pessoas que vêm das áreas da química, da física, portanto são essenciais para poder auxiliar a fazer toda a parte do inventário. Mas também colaboram em todas as tarefas de conservação e de manutenção das coleções. O museu este ano oficialmente abriu um programa de voluntariado em que todas as pessoas podem inscrever para trabalhar, desde ajudar no jardim botânico, todas as tarefas estão em curso de transferência de coleções, a todas as áreas científicas que o museu tem trabalhos, não é? Já o vinha fazendo de uma forma um bocadinho mais isolada, mas neste momento abriu uma candidatura e creio que a partir de setembro as pessoas podem começar a trabalhar. Tem muita procura, geralmente, e nós somos poucos muitas vezes para dar razão a tanto voluntário que quer vir trabalhar com os colegas do museu. É gratuito. Gratuito, sim. E temos pessoas que vêm, por exemplo, eu cheguei a ter voluntários de segundo e terceiro ano de licenciatura de áreas muito distintas, de letras, por exemplo, que queriam vir aprender a fazer conservação de textos, por exemplo, tive uma aluna assim. E nós tentamos adaptar o curso que querem fazer no museu às atividades que temos propostas, não? E geralmente tem dado muito bom resultado. Não sei se tem mais alguma pergunta. Boa tarde, desculpa o atraso, me perdi para chegar aqui. Eu sou doutoranda em Química, então achei muito relevante a discussão, apesar de ter pego no final,
sobre o que você falou, né? A questão da contaminação, do que fazer com esses materiais do acervo. É uma pergunta, talvez, que vai para a Catarina e vai para o Márcio, não sei. Se há interesse em fazer isso aqui no Brasil, em parceria com eles, por exemplo, porque eu conheço pessoas de química, assim, eu, por exemplo, e outros amigos, que têm interesse em trabalhar nessa questão do patrimônio e a gente não sabe como fazer essa ponte. Então, talvez, o que foi falado da linguagem, né, que há nos frascos, né? Às vezes, como traduzir aquilo, o que é aquilo, né? Vem um nome super complicado e, né, dimetil sulfoto, o que é isso? E eu sou da área de licenciatura, então me preocupo muito com essa questão do ensino. Então, eu acho que é possível, sim, há pessoas que têm interesse em fazer isso. Eu acho que seria interessante. Em janeiro a gente até vai estar em Lisboa, se eu puder conhecer o local, talvez conversar, porque eu acho que a gente podia fazer isso aqui, sim, não é impossível, não. Opa. Marcos, é com você. Tô nessa. Pena o Antônio não está aqui também, o Antônio do eu assisti uma laboratório. palestra dele esses dias, lá no INT. É que ele está atuando atualmente lá no laboratório de conservação e restauração de papel, mais na área da biodegradação. Mas eu acho que é um projeto que ele se interessaria também. Não fiquem tímidos. Você poderia falar um pouquinho sobre a parte radiológica? Nós tivemos um acidente muito sério de radioatividade aqui no Brasil, na região centro-oeste, em Goiânia, né? Que foi um alerta sério, mas que tem toda a relação com o tipo de atividade que a gente desenvolve quando trabalha com patrimônio da ciência e tecnologia, que é você, por acaso, esbarrar com uma cápsula de material radioativo e não saber, não ter nenhuma indicação de que é. E aí, pobre do museólogo resolve abrir para ver o que tem dentro. Ponto. E muitas vezes até tem, mas não sabe reconhecer aquele símbolo de radioatividade. Às vezes não tem, é muito antigo, às vezes não tem, ou apagou-se. Você tem tudo, né? Falta também isso, né, Esther? É complicado. Às vezes perguntam, vamos receber determinado acervo para outros museus, não para o caso do UNAC, que era um antigo consultório ou de radiologia. E eu torci-me um bocado o nariz, porque estas coisas passam tão facilmente de uma instituição para outra. E esta experiência que eu tive no mestrado, que fui fazer, eu não fiz na totalidade, mas fiz algumas cadeiras que achei que eram mais interessantes para cruzar com o património. E fiz sobretudo resíduos radioativos, ou seja, o que é uma fonte selada, uma fonte aberta, que tipo de contaminações é que existem, onde é que é mais expectável encontrar estas fontes, estes materiais e substâncias, como é que se monitoriza e como é que se faz a blindagem e como é que se trata e descontamina o que é possível. Depois de ver isto, e cada vez, isto é um exemplo, cada vez que me perguntavam, mas porquê é que vai fazer estas disciplinas? Mas não é nada desta área, não é física, não vem de biotecnologia, como é que é possível? Eu dizia, vem da área do património cultural, ok. Mais ninguém, quer dizer, pronto, não, acabou ali porque o património para eles não tem material radioativo, não sabem. Não. Completamente. E é uma lacuna muito grande, porque mesmo olhando a legislação que está bastante bem desenvolvida e muito de acordo com as diretivas internacionais, mas claro que ali há uma grande lacuna para esta área. E depois, quando às vezes conversava com alguns dos professores, nomeadamente o professor de Fundamentos de Proteção Radiológica, eu dizia, então, mas quantas vezes me chamam para ir a um armazém ver determinado material? Não pode haver lá nada radioativo. Como é que ele sabe? Pois é. Não sabe, porque apesar de haver todos os mecanismos e há uma estrutura de rede de instituições que têm que autorizar a transferência de material radioativo, a sua desutilização e a sua colocação em repositórios ou tratamento, não contempla este tipo de materiais, porque está fora do radar deles. Não é um hospital, mas muitas vezes vamos aos hospitais buscar material, mas não é uma instalação de medicina nuclear, quer dizer, não é nada que tenha tido um documento legal para a sua constituição e que depois, quando vai tem ao mesmo tempo uma licença de abate e que fica sem utilização. Portanto, como não é nenhuma destas opções, está completamente fora deste esquema de proteção.
Eu acho que a minha ida para aquele mestrado este foi o primeiro ano. Eu acho que foi mais interessante mostrar eu fui aprender imenso, porque eu não percebi nada de física nem nada de radioatividade. Para mim tinha interesse, mas não percebia. Mas, por outro lado, foi esta partilha de visões, porque tinha colegas que trabalhavam desde os hospitais, às clínicas, às empresas que fazem motorização. E foi explicar-lhes, que eles também não sabiam, que há um universo de património que está completamente fora do radar da proteção e da legislação. Inclusive nas universidades, muito. Nas escolas de ciência de materiais, obrigatoriamente você tem unidades radiológicas. Exatamente. Mais alguma questão? Zana? Nessa questão dos radioativos, eu fui visitar um museu aqui de Ciência da Terra e tem lá uma série de elementos catalogados como radioativos, mas não tem nenhuma explicação de cuidado. Do que o professor falou sobre Goiânia, que onde foi o acidente radioativo, foi completa 30 anos agora em setembro. E há um certo apagamento disso, que é uma coisa perigosa, e pode acontecer de novo, né? Então, isso é bem interessante, mas o que me chamou a atenção é que aqui no Museu da Terra, ali Ciências da Terra, né? Do lado da Unirio, tem lá os elementos, tem rochas, minerais e tal, e tem os radioativos, mas não tem nenhum tipo de, um princípio assim, aparente de proteção, e eu não sei qual é o risco que aquilo ali representa. Pode ser grande, né? Então... Mas não é só lá. Na Universidade Federal de Ouro Preto você vai achar isso. Você vai achar isso na Universidade Federal de Minas Gerais. Na maioria dos museus de geologia, na Universidade Federal de Pernambuco também vai achar. Sim, na nossa universidade nós tínhamos um depósito lá que inclusive foi invadido, foi um problema, que era um depósito do centro, onde ficava um material radioativo sem nenhuma segurança, mas era um material usado. Mas, por exemplo, em escolas secundárias tenham ensino também de ciências. Se tiverem uma coleção dessas, é provável que tenham e se calhar não estão alertados para isso. Como os professores passam de ano para ano e vão-se embora, as coleções vão ficando a uso ou não a uso, que muitas vezes não estão a uso, mas aquelas que estiverem a uso também não têm qualquer tipo de indicação. Mas às vezes também estarem nos museus não é sinónimo que estejam totalmente preservadas, identificadas, não. Às vezes não é Rosana, quer falar? Eu queria fazer uma pergunta também, já que estamos na linha das perguntas. Catarina, você podia falar um pouquinho sobre essa questão do descarte, da aquisição de coleções e do descarte de coleções, se vocês fazem ou tem alguma iniciativa normativa em relação ao descarte e de que maneira isso é feito? Em relação às coleções como um todo, não apenas essas que você diz que representam risco. Ok. É raro haver situações de descarte, não é? Porque normalmente as coleções, não falando agora nesta questão da integração de coleções, que são instituições que estão a integrar-se, não é? Mas quando normalmente as coleções são avaliadas do ponto de vista da sua pertinência para a missão e para os objetivos da instituição, não é? O museu não ia integrar uma coleção que não tivesse nada a ver com a sua missão, portanto, logo aí elimina a probabilidade de vir a ter descartes de peças. Eu não tenho conhecimento nestes anos que lá tive que tivesse acontecido algum caso desses, portanto deve ser situações muito excepcionais e muito bem fundamentadas para isso vir a acontecer. Normalmente também as coleções da parte da História da Ciência são fundos antigos, não é? Vêm já do tempo do anterior museu e das instituições que precederam, portanto são fundos históricos, isso não vai acontecer. As coleções de História Natural são coleções que são geradas fruto das investigações que estão em curso ou de outras coleções que são integradas, mas nesse caso também é avaliada, portanto não tenho conhecimento de descarte, só a não ser na questão de, por exemplo, alguns reagentes que não estavam ainda inventariados e se chegou à conclusão que os rótulos não eram perceptíveis, não havia segurança, qual era o conteúdo, portanto optou-se por documento e optou-se por proceder ao tratamento e descarte. E de aquisição também não?
uma política de aquisição? Existe sim. Existe uma política de aquisição. É isso que faz com que seja feita essa avaliação do que é pertinente ou não e faz sentido, tendo em conta a missão e do museu, não é? E sobretudo a investigação. A menina me informou, da nossa TI, que tivemos até o momento que ela me informou 163 acessos. Você vê como tem um bom alcance quando a gente consegue transmitir, né? 163. Mais alguma questão? Não? Já vamos liberar ela assim? Sem doer? Eu estou cá durante a semana e podem fazer mais perguntas. E inverter, você não quer fazer perguntas para a gente? Depois de ver, eu conheço pouco, mas depois de... Então tá, eu queria agradecer então a participação de vocês, a vinda de vocês. Eu esqueci de agradecer ao Marcos no início, que ele viabilizou essa sua palestra aqui em parceria com a gente, né, aqui com o curso de pós-graduação. E, enfim, ela ainda vai ficar aqui essa semana, se alguém lembrar de mais algum detalhe, para a gente poder explorar um pouco mais. Mas queria agradecer a vocês, agradecer então, Catarina, a sua fala, a sua disponibilidade de estar aqui para dividir com a gente seu conhecimento. E convido a vocês para o próximo Preservação em Foco. A data ainda vai ser divulgada, nós vamos colocar. Já está? 13 de setembro vai ser o João. A gente já tem o título da palestra dele. João é o nosso aluno que acabou de se formar no mestrado e ele vai fazer a apresentação do trabalho dele. Ele trabalhou com... Uau, já está pronto o cartaz. O João Cláudio Parucher da Silva, ele é arquivista e ele trabalha na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele trabalha na FAU, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e se especializou com o trabalho de organização e preservação de plantas arquitetônicas de arquivos pessoais de arquitetos. Então ele vai falar sobre atribuição de valor em arquivo de arquitetura, subsídios para a conservação de desenhos em papéis translúcidos. Tá? Próximo Preservação em Foco, então dia 13 de setembro, às 14 horas. Tá certo? Então, muito obrigada a todos e até a próxima.